Alô, alunos do primeiro ano. Essa é a nossa segunda videoaula. Espero que vocês estejam bem. Para essa videoaula, peço a vocês que peguem o caderno do aluno, volume 2, o seu caderno de anotação e, se possível, reveja o vídeo da aula passada. Selecionamos algumas questões do caderno do aluno, volume 2, envolvendo o conteúdo energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Realizaremos a resolução dessas questões. Em seguida, propomos a você algumas questões para que você desenvolva, através do link fornecido no e-mail institucional. A primeira questão que a gente vai resolver é uma questão que está na página 25 do caderno do aluno, volume 2. Qual é a energia cinética de um caminhão com 20 toneladas de massa com velocidade de 108 km por hora? Então, observe a seguinte situação. Tem um caminhão que tem uma massa de 20 toneladas, e esse caminhão está desenvolvendo uma velocidade de 108 km por hora. A pergunta é, qual é a energia cinética que esse caminhão tem? A resolução de uma questão de física, ela passa sempre, primeiro, por identificar os valores numéricos que eu tenho na questão. Aqui, se você fizer uma leitura da questão novamente, você vai perceber que o caminhão ele tem uma massa de 20 toneladas. Significa, então, que ele tem uma massa de 20 mil quilogramas. Lembrando que cada tonelada corresponde a 1.000 quilogramas, total 20 mil quilogramas. Necessidade da transformação, porque no sistema internacional, a unidade de massa ela é o quilograma. Também, se você continuar na leitura da questão, diz que o caminhão desenvolve uma velocidade de 108 km por hora. No sistema internacional, a velocidade ela é sempre dada em metros por segundo. Por esse motivo, eu preciso transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Essa transformação ocorre quando eu divido a velocidade por 3,6. 108 dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. Então veja a questão. Nós temos um caminhão que tem uma massa de 20 mil quilogramas e desenvolve uma velocidade de 30 metros por segundo. Se ele está desenvolvendo uma velocidade, se está em movimento, o movimento corresponde a uma energia cinética. Lembrando que lá no alto do texto, ou no caderno do aluno, você tem informação que nós temos 3 formas de energia. A energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A energia cinética ela ocorre quando há movimento. É o que acontece aqui no movimento desse caminhão. Nós temos energia cinética. E para calcular a energia cinética, nós temos uma expressão. Então é isso que interessa para a gente. Encontrar a energia cinética desse caminhão. A expressão que calcula a energia cinética de um determinado objeto que está em movimento, ela é dada por mv² dividido por 2, onde m é a massa do objeto, v é a velocidade, e observe que a velocidade está elevada ao quadrado. O que a gente vai fazer? Substituir os valores dados na questão. Nós vamos trocar o m por 20 mil, trocar o v por 30 e realizar as operações. A energia cinética, então, será 20 mil, que é a massa, vezes 30 ao quadrado, dividido por 2. Ficarei com 20 mil vezes 30 ao quadrado, 30 vezes 30, que dá 900. 20 mil vezes 900, vou ter o total de 18 milhões. Dividido por 2, 9 milhões de joules. Então essa é a energia que esse caminhão tem. Uma energia de 9 milhões de joules. A próxima questão ela vai trabalhar um pouquinho sobre a energia potencial gravitacional. Uma questão que está na página 26. Observe essa imagem, a imagem de um balão, e abaixo desse balão, um elefante. Primeira questão. Supondo que este balão esteja voando, que tipo de energia você observa nessa imagem? Tá? Então o balão está voando, que energia eu vou ter nesse balão? Tá? Olha só, vai existir energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? Quando que ela surge? Quando o objeto ele está numa posição, né, há uma variação de posição em relação ao solo. Como o balão está voando,
Subentende que ele está acima do solo. Se ele está acima do solo, ele tem energia potencial gravitacional. Mas também o balão está se movimentando, está se deslocando. Se ele está se deslocando, ele tem energia cinética também. Tá? Então, nessa questão, o balão ali apresenta duas formas de energia. A energia potencial gravitacional, ocasionada pela diferença de altura em relação ao solo, e a energia cinética, que é decorrente da movimentação desse balão. Letra B. Se esse elefante tiver 5.000 kg de massa e está colocado a 2 metros de altura do solo, qual é a energia potencial gravitacional que ele possui em relação ao solo? Então vejam, se esse balão ele está voando, levando junto dele esse elefante está localizado a 2 metros de altura do solo, ele tem energia potencial gravitacional. Quanto de energia potencial gravitacional ele possui? Tá? Então essa é a nossa questão. Para isso, o que eu preciso observar? Que a massa do elefante é de 5.000 kg. O que podemos observar nessa questão é que o elefante tem uma massa de 5.000 kg. E quando se fala em energia potencial gravitacional, o objeto estando a uma determinada altura do solo, quem vai atuar sobre esse objeto é uma força, a força chamada força gravitacional. E a força gravitacional ela tem uma aceleração. A aceleração da força gravitacional é dada por G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai utilizar esse valor como sendo a aceleração da gravidade. E, como diz o problema, esse elefante está localizado a 2 metros do solo. Para a energia potencial gravitacional, a fórmula é mg vezes h, onde m é a massa do objeto, g é a aceleração da gravidade que atua sobre esse objeto, e h é a altura que esse objeto está localizado. No caso, o objeto aqui é o elefante. Substituindo os valores, m vale 5.000, g 9,8 e h vale 2. Lembrando que no sistema internacional a massa tem que ser quilograma, a altura tem que ser metro. E a aceleração metros por segundo ao quadrado. Então tudo está ok. Resolvendo a multiplicação 5.000 vezes 9,8 vezes 5, temos então que a energia potencial é de 98.000 joules. Então esse elefante ele possui então uma energia gravitacional de 98.000 joules. Energia nas alturas. Veja a imagem dos pássaros sobre o fio e diga quais observações podemos fazer sobre a energia potencial gravitacional deles. Então veja essa imagem, eu tenho pássaros sobre um fio. E quer que você faça uma discussão, faça uma observação. O que você pode dizer sobre a energia potencial gravitacional desses pássaros? A energia potencial gravitacional ela está relacionada à altura do corpo, do objeto. Tá? Então toda vez que se fala em energia potencial gravitacional, tem a ver com altura. Dessa forma, deve-se levar em consideração o referencial adotado. Né? Então, esse pássaro ele está a uma determinada altura. Né? Assim, a energia potencial gravitacional dos pássaros depende do referencial adotado. Se o referencial adotado for o mesmo para todos eles, a energia gravitacional, potencial gravitacional deles será a mesma para todos os pássaros, né? Porque eles estão sobre o mesmo fio. Nesse caso, é claro que se a gente pensasse, se esses pássaros estivessem em alturas diferentes, em fios localizados em alturas diferentes, haveria uma diferença da energia potencial gravitacional. Então observe que a energia potencial gravitacional ela está relacionada, ela está ligada à altura que o objeto está localizado do solo. Né? Então isso que vai gerar energia potencial gravitacional é uma diferença de altura. Havendo diferença de altura, eu tenho então a energia potencial gravitacional. Observe também que os pássaros são todos iguais, a massa não vai interferir tanto assim entre eles. São bem semelhantes os pássaros que ali estão. Próxima questão. Energia potencial elástica. Exercício da questão da página 27.
Uma mola de constante elástica K igual a 400 N por metro sofre uma compressão de 5 centímetros, ou 5 centímetros é a mesma coisa que 0,05 metros. Como é que se faz isso? Divide 5 por 100. Cada metro corresponde a 100 centímetros. Determine sua energia potencial elástica. Para a gente ter uma ideia do que a gente está querendo que você pense, observe aquela mola que ali está. Essa mola ela será comprimida nesse sentido, ó, da direita para a esquerda, através de uma determinada força empregada aqui. Essa força vai fazer com que essa mola se deforme, né? A deformação dessa mola depende do material do que ela é feita, né? Esse material da mola vai ter uma constante elástica. No caso aqui, essa mola ela tem uma constante elástica de 400 N por metro. A pergunta é, qual a energia potencial elástica que essa mola tem? Então repare que quando a gente fala em energia potencial elástica, ela vai depender sempre de você ter uma mola, né? Para que você possa fazer a compressão ou distensão dessa mola, né? A deformação que essa mola sofre quando você comprime essa mola ou você estica essa mola é que vai dar origem à energia potencial elástica. Então a energia potencial elástica vai surgir pela compressão ou distensão de uma determinada mola. Ou elástico também tem o mesmo significado. Resolução. O caderno do aluno apresenta link para a simulação da lei de Hooke. Essa lei daí, essa questão de comprimir ou distender uma mola, ela recebe o nome de lei de Hooke, que permite a verificação da energia potencial elástica. Ao lado, aí abaixo, você vê uma imagem correspondente. Então lá no seu caderno do aluno você tem um link para um simulador que vai mostrar isso para você e você pode alterar valores lá no simulador e observar o que acontece com essa mola quando você faz as alterações devidas. No nosso caso aqui, nós vamos resolver utilizando uma fórmula da energia potencial elástica. Para isso, vamos identificar os dados que nós temos na questão. Então aqui diz que a mola tem constante elástica K, 400 N por metro. Sim, saiu maiúsculo, mas é minúsculo. A deformação que a mola tem é de 0,05 metros, é chamado X. E nós queremos a energia potencial elástica dessa mola. Nós temos uma fórmula que calcula a energia potencial elástica. A fórmula é essa daqui, ó. Energia potencial elástica, ela é K multiplicado por x ao quadrado dividido por 2. Então observe que a energia potencial elástica, ela necessita da constante elástica do material e precisa da deformação que o material sofre elevado ao quadrado. Não pode esquecer dessa questão. A deformação está sempre elevada ao quadrado. Substituindo os valores correspondentes, nós temos que o K vale 400, o X 0,05 ao quadrado dividido por 2. Vamos elevar isso aqui ao quadrado primeiro. Vai dar 0,0025. Então 400 vezes 0,0025 dividido por 2. 400 vezes 0,0025 vai dar 1. 1 sobre 2. Tá? Então essa é a energia potencial elástica dessa mola. 0,5 joules. Tá? Vamos para a próxima. Página 27. Na página 27, um corpo tem energia cinética de 600 joules, quando sua velocidade é de 30 metros por segundo. Qual é a sua massa? Então agora observe a seguinte situação. A gente está dizendo que um corpo ele tem energia cinética de 600 joules. Falou energia cinética, falou-se em movimento, né? A velocidade desse objeto é de 30 metros por segundo. Qual é a sua massa? Então, esse objeto tem que massa? Mas se você for olhar na fórmula de energia cinética, ela envolve massa e velocidade. Olha, eu tenho então aí a energia cinética de 600, a velocidade de 30, falta calcular a massa. Então vamos lá na resolução. Dados do problema. A energia cinética é 600 joules, a velocidade 30 metros por segundo. O que eu quero saber? A massa do objeto. Energia cinética, energia de movimento, é igual a mv quadrado dividido por 2. Vamos substituir então o E por 600
O M é o que eu quero descobrir e o V vou trocar por 30. Então fica 600 igual a M vezes 30 ao quadrado dividido por 2. Esse número 2 está dividindo aqui desse lado, passa para o outro lado multiplicando 600. 2 vezes 600, 1.200. 30 ao quadrado, 30 vezes 30 dá 900. O 900 vai passar dividindo. Então o M será 1.200 dividido por 900, que vai dar igual a 1,33 kg. Então esse corpo com velocidade de 30 metros por segundo, tendo uma energia de 600 joules, é porque ele tem uma massa de 1 kg e 330 gramas. Próxima, ainda na página 27, um velocista de 80 kg realiza a prova 100 metros em 10 segundos, mantendo uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que a energia cinética atingida pelo corredor no final de 100 metros em joules é, bom, energia cinética é de movimento. O atleta está se movimentando. O atleta tem uma massa de 80 kg e ele está desenvolvendo uma determinada velocidade. Mas qual é essa velocidade? Não disse para a gente qual é a velocidade que o velocista está percorrendo. Só diz apenas que ele percorre uma prova de 100 metros em 10 segundos. E acelera, né, aumenta a sua velocidade em 1 metro a cada segundo. Né? Mas não diz qual é a velocidade. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar descobrir a velocidade dele. Então, dados da questão: a massa do velocista é 80 kg, eu não tenho a velocidade e não tenho energia cinética. Lembre-se que para calcular a energia cinética eu preciso da massa e da velocidade. Eu não tenho a velocidade, então vou ter que calcular primeiro a velocidade. Note que não foi informada a velocidade, mas sabe-se que o velocista percorreu 100 metros em 10 segundos, com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. A matéria do primeiro bimestre dizia para a gente que quando eu tenho um objeto que desenvolve uma determinada velocidade, aumentando essa velocidade a cada segundo, um determinado valor constante, nós temos um movimento chamado retilíneo uniformemente variado. E nós podemos, então, através da expressão horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, onde V é a velocidade final, V0 é inicial, A é a aceleração e T é o tempo que ele leva para fazer esse percurso. Podemos, então, calcular a velocidade. A velocidade do velocista será, então, 0, porque ele parte do repouso, mais A, que é a aceleração dele de 1 metro por segundo ao quadrado, vezes 10, que é o tempo que ele leva para percorrer os 100 metros. A cada segundo ele percorre 10 metros. Né? Então, nesse caso, já temos então agora a massa do ciclista, do velocista, a velocidade que ele desenvolve e queremos a sua energia cinética. A energia cinética ela é dada por mv² dividido por 2. Substituindo os valores, massa 80, velocidade acabamos de determinar que é 10 ao quadrado. Então, resolvendo essa operação, fica 80 vezes 100 dividido por 2, que vai dar 8.000 dividido por 2, que é igual a 4.000 joules. Então, esse velocista desenvolve velocidade de 4.000 joules. Próxima questão. Observe a figura abaixo. Então, veja a figura aí, uma menininha balançando, uma outra empurrando essa menininha. Que tipo de energia mecânica você observa quando a menina segura o balanço? A menina segura o balanço. Então, veja que nós temos aí energia potencial, porque a menina estando numa determinada altura, vai existir uma diferença em relação ao solo. Então, a menina que está em pé, segurando no balanço, vai ter uma energia potencial, porque existe uma diferença de altura. Se a menina soltar o balanço, haverá alguma transformação de energia? Não, se a menina está em pé, solta o balanço, transforma essa energia em energia cinética, porque vai começar a haver movimentação da menina que está no balanço. Então a energia que antes era potencial, porque existia uma diferença de altura e a menina estava parada, agora no momento que ela solta esse balanço, vai haver movimento, nós teremos então uma energia chamada cinética. Qual a energia potencial da menina no balanço, considerando que ela pesa 12 kg e esteja a 1 metro de altura do chão? Considere também G igual a 9,8 vezes 10, 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Nesse caso, o que nós temos? A menina tem 12 kg, ela está numa altura de 1 metro e a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. A energia potencial gravitacional tem fórmula mg vezes h. A massa da menina 12, g 9,8, altura 1 metro. Realizando a multiplicação, 117,6 joules de energia a garota tem. Prezados alunos, finalizamos aqui então a nossa resolução e a gente tem alguns recadinhos para você. Então, neste vídeo, realizando a resolução de algumas questões do caderno do aluno. Lá tem outras, inclusive tem vários links para simuladores que você pode realizar animações e observar na prática o que está acontecendo em relação à energia cinética, potencial gravitacional, energia potencial elástica. Também deixamos para você outra série de exercícios no formulário Google, conforme o link que você está recebendo no e-mail. Acesse o formulário, reveja o vídeo aula, assista às aulas do Centro de Mídias, realize dentro do prazo estipulado a avaliação de aprendizagem. Essa avaliação ela servirá como forma de avaliação para o segundo bimestre, neste momento de atividades não presenciais. Qualquer dúvida, me escreva, mande para o meu e-mail, no próprio e-mail que você está recebendo tem o meu e-mail, né? Mande as suas dúvidas, mande as suas sugestões de outras videoaulas que a gente possa passar para você e tenha bons estudos.